Boa tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos trabalhar com cadeias ramificadas. Na aula anterior, nós trabalhamos com cadeias normais. Hoje nós vamos trabalhar com cadeias ramificadas. Devemos inicialmente conhecer o que vem a ser um grupo substituinte, que nós vamos chamar de radical. Grupos substituintes é qualquer grupo de átomo que apareça com frequência nas moléculas. Os grupos substituintes. A nomenclatura dos grupos substituintes segue a seguinte regra: prefixo mais -il. O prefixo ele indica a quantidade de átomos de carbonos. Nós vimos na aula anterior, né? Se tiver um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 eps, 8 oct, 9 non e 10 det. Então, é bom dar uma revisada nos prefixos na aula anterior. Então, o nome é prefixo mais a terminação -il. Nesse exemplo aqui, nós temos apenas um átomo de carbono. Se só tem um átomo de carbono, o prefixo é met. Com a terminação -il, o nome fica metil. Observem bem, eu destaquei o tracinho vermelho, que é justamente onde esse radical aqui ele vai encaixar na cadeia principal. Então, só com um carbono, o nome dele é metil. Aqui eu já tenho dois átomos de carbono. Então, o prefixo já é et, mais -il. Então, fica etil. Certo? O tracinho vermelho indica onde vai encaixar na cadeia principal. Esse etil ele pode ser escrito da seguinte forma: C2, porque tem dois carbonos, H5, 3 mais 2, 5. Certo? Então, pode vir neste formato ou neste formato. Então, o nome dos radicais: ó, só um carbono metil, dois carbonos etil. Com 3 átomos de carbonos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu posso ter dois nomes. Eu posso ter o propil, posso ter o isopropil. Como diferenciar o propil do isopropil? Eu vou olhar para o tracinho vermelho. Ó. Se estiver saindo um carbono primário, quando é que o carbono é primário? Quando está ligado com apenas um átomo de carbono, né? Nós temos o propil. Se ele estiver saindo de um carbono secundário, quando é que ele é secundário? Quando está ligado com dois átomos de carbono. Então, nós temos o isopropil. Então, a diferença do propil para o isopropil está na posição do tracinho vermelho. Ó. Se estiver saindo o carbono primário, propil, no secundário, isopropil. Com 4 átomos de carbono, eu já posso ter 4 radicais diferentes. Ó. Eu posso ter o butil, se estiver saindo do carbono primário. Posso ter o sec-butil, se estiver saindo do carbono secundário. Posso ter o terc-butil, se estiver saindo do carbono terciário. E posso ter o isobutil, se estiver saindo do primário com uma ramificação. Certo? Então, observe bem a diferença desse para esse. Aqui está saindo o carbono primário, mas a cadeia é normal. Aqui está saindo o carbono primário, mas a cadeia é ramificada. Ó. Certo? Então, com 4 átomos de carbono, nós temos 4 radicais. Butil, se o tracinho estiver saindo do carbono primário. Sec-butil, se estiver saindo do carbono secundário. Terc-butil, se estiver saindo do carbono terciário. E o isobutil, se estiver saindo do carbono primário com a cadeia ramificada. Cadeia principal. A cadeia principal é a sequência de átomos de carbono que tenha maior número de insaturações, maior número de ramificações e o maior número de átomos de carbono. Então, para acharmos a cadeia carbônica principal, nós vamos levar em consideração esses 3 critérios aqui. Ó. Primeiro vem as insaturações, depois ramificações e depois no átomo de carbono. O que é insaturações? São ligações duplas ou triplas. Neste exemplo aqui, nós não temos insaturação, mas nós temos ramificações e temos átomos de carbono. Então, vamos escolher a sequência com o maior número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse para baixo, também daria 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem várias sequências de 6 aí. Eu vou escolher de linha reta. Então, aqui. Ao escolher essa sequência de linha reta, quem ficou de fora são as ramificações. São os radicais. Com carbono, nós vimos ainda agora, ó, é o metil. Com carbono, metil. E aqui é só um radical, ó, com 2 carbonos, que recebe o nome de etil. Aqui eu já tenho uma insaturação, que é a ligação dupla. Então, ela deve ficar dentro da cadeia carbônica principal. Ó. Então, está aqui, ela está dentro da cadeia principal. Então, fiquei com 3 radicais. 1, 2, 3. Só com um carbono é metil, com um carbono metil. E esse radical aqui tem 2 carbonos. Ó. Então, ele é o etil.
Então a sequência ficou com 8 átomos de carbonos. Aqui eu não tenho ramificação, então eu vou escolher a sequência com a maior quantidade de carbonos. Ó. Então com 7 átomos de carbono, então eu tenho um radical aqui fora, ó, com o carbono metil, e tenho um radical com 2 carbonos, o etil. Então a sequência ficou com 7 átomos de carbono. Os grupos que não pertencem à cadeia principal são os grupos substituintes, que são chamados de radicais. Então aqui nós já vimos esse critério aqui. Por que eu escolhi essa cadeia aqui? Por causa da ramificação, por causa da ligação dupla. Então quem ficou de fora ou é metil ou é etil. Então, com o carbono metil, com o carbono metil, 2 carbonos etil, certo? Então eu escolhi a cadeia principal. Quem ficou de fora da cadeia principal são os radicais. Se tiver um carbono metil e se tiver 2 carbonos etil. Numeração da cadeia principal. A cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto, com as suas duas características importantes, a insaturação ou radicais. Se tiver insaturação, eu vou começar a numeração pela extremidade mais próxima da insaturação. Se não tiver insaturação, eu levo em consideração os radicais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma insaturação. Então, automaticamente, esse carbono aqui, dessa extremidade, é o primeiro. Então, a sequência da numeração é essa aí, ó. Então, quem ficou de fora? Metil, metil com carbono e com 2 carbonos, etil. Essa sequência aqui nós vamos escolher em linha reta, ó. Determinar a primeira cadeia carbônica principal. Então, nós vamos pegar essa cadeia aqui em linha reta com 7 átomos de carbonos. Certo? Agora, nós vamos numerar a cadeia principal. Eu não tenho ligação dupla. Então, qual vai ser o critério que eu vou escolher? As duas ramificações aqui, ó. Eu vou ver qual é a extremidade mais próxima das ramificações. Vamos ver essa extremidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então a ramificação estaria no quarto carbono. Por essa extremidade, 1, 2, 3. Então a ramificação estaria no terceiro carbono. Então nós vamos começar por esta aqui, porque é a extremidade mais próxima da ramificação. Então está aí a numeração. Então quando não tiver ligação dupla, nós vamos começar pela extremidade mais próxima da ramificação. Indicamos a posição e o nome dos radicais substituintes. Então nós vamos ter que dizer aonde é que está o metil e aonde é que está o etil. Sendo que números e nomes são separados por um hífen e números são separados por vírgula. Se houver repetição do mesmo radical, usamos os prefixos di, se tiver 2 iguais, tri, se tiver 3 iguais, e teta, se tiver 4 iguais. Então nós temos que indicar o metil, ele está no terceiro carbono, e o etil carbono. Então nós vamos montar o nome, ó. 4 etil, 3 metil. Por que eu não coloquei primeiro o metil, já que tem o número 3, e depois o etil? Porque nós vamos seguir o nome sempre pela ordem alfabética. Primeiro vem o E de etil, depois vem o M de metil. Então o critério aqui foi a escolha da ordem alfabética, e não a ordem crescente dos números. Então ficou 4 etil e 3 metil. Na cadeia principal, nós temos 7 átomos de carbonos, certo? São 7 ept, só ligações simples, an e a terminação O. Então, é o heptano. Nós vimos na aula anterior, né? Então, o nome do hidrocarboneto de cadeia correspondente é... Então, tá aqui, ó. Ept, porque são 7 carbonos. An, só tem ligações simples. E a terminação O, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, o nome desse composto aqui é o 4-etil, 3-metil, heptano. 4-etil, o que significa? Que o etil, esse radical etil, está no quarto carbono. 3-metil, que o metil está no terceiro carbono. Aqui, ó, nós temos a insaturação. Nós já vimos esse exemplo. Vamos escolher a principal. A numeração vai começar por esse carbono aqui, porque ele é o mais próximo da insaturação. Agora nós vamos indicar a posição dos radicais. 2-etil, porque o etil está saindo do segundo carbono. 3-metil, o metil sai do terceiro carbono. E 5-metil, o metil está saindo do quinto carbono. Então observem bem, ó. Quando eu for colocar o nome, vai ficar 2-etil, aí poderia colocar 3-metil e 5-metil. Aí só lembrando que agora eu falei para vocês, quando o mesmo radical, ó,
Quando eles forem iguais, se houver repetição do mesmo radical, nós utilizamos o prefixo di ou tri. 2-etil, certo? Está saindo o segundo carbono, 2-etil. Aqui, ó. Quando o mesmo radical aparecer repetido, usamos o prefixo di, se for 2, tri se for 3, teta se for 4, para indicar a quantidade de cada radical. Então, o metil está no terceiro e o outro metil está no quinto. Então, ao invés de eu colocar 3-metil e 5-metil, eu faço o seguinte, ó. Eu coloco 3,5, então os números separados por vírgula. Como são iguais, fica di e o nome dele é metil. Então, fica o 2-etil, porque está no segundo carbono. No terceiro e no quinto, então fica 3,5, números separados por vírgula. Di, porque são dois radicais iguais, ó. Então fica dimetil. Então é 2-etil, 3,5 dimetil. Na cadeia principal nós temos 8 carbonos, então o prefixo é oct. No primeiro carbono sai uma ligação dupla, então 1-eno, certo? Esse 1 indica a posição da ligação dupla, por isso que vem o en. Então o nome completo desse composto aqui, ó, é o 2-etil, porque o etil está sendo o segundo carbono. 3,5 dimetil, o que significa? Que no terceiro e no quinto eu tenho metil. Oct, porque são 8. 1, a ligação dupla só do primeiro carbono e a terminação eno. Exemplo. Escreva o nome oficial da estrutura aí. Olha só, o primeiro passo aqui é nós escolhermos a cadeia principal. Como não tem ligação dupla, nós vamos escolher uma sequência que tem a maior quantidade de carbono. Então, 1, 2, 3. Pode vir para baixo ou para cima. Eu vou para cima. 4, 5. Com 5 carbonos. Então, tá aqui, ó. Com 5 carbonos. Quem ficou de fora, ou é metil ou é etil. Então, tá aqui. De verde, eu destaquei os metil, só com carbono. E de vermelho está o etil, com 2 carbonos. Observem bem. Por onde eu começo a numeração? Pela extremidade mais próxima da insaturação. Então, o mais próximo é esse aqui, ó. 1, 2. Então, no terceiro carbono eu tenho o etil. Então, pelas opções eu tenho o etil no terceiro, então já sei que a alternativa correta é essa aqui, ó. Certo? Terceiro carbono etil. No segundo e no terceiro eu tenho 2-metil, então vai ficar dimetil. Vamos ver, ó. No terceiro carbono eu tenho 3-etil. No segundo e no terceiro, dimetil. Então tá aqui. Como são 5 carbonos? Pente. Só tem ligações simples, an e a terminação o. Então o nome desse cara aqui é 3-etil, porque no terceiro carbono eu tenho etil. 2,3 dimetil, porque no segundo e no terceiro eu tenho metil. Pente, porque são 5 carbonos. Só ligações simples, an e a terminação o. Então a alternativa correta seria a letra B. Segunda, a nomenclatura do IUPAC do composto abaixo é. Novamente nós vamos escolher a cadeia carbônica principal. Como não tem saturação, nós vamos escolher a sequência com a maior quantidade de carbonos e maior ramificações. Então eu escolhi em linha reta. Aí ficou de fora. Estou destacando aí de lá, cor de goiaba aí, ó. Os 3-metil, tem metil, metil e metil. E aqui nós temos com 3 carbonos, que é o propil. Por onde começa a numeração? Pela extremidade mais próxima da ramificação. Se fosse por aqui, ó, 1, 2, 3, ele ficaria no terceiro. Por aqui, ó, 1, 2, então está no segundo. Então, nós vamos começar por esse carbono aqui, a numeração. Então, no segundo carbono eu tenho metil, no terceiro carbono eu tenho metil e no quarto carbono eu tenho metil. São 3 iguais, ó, então o prefixo vai ser trimetil. E no quarto carbono nós temos o propil. Então está aqui, ó, 2,3,5 trimetil, 4 propil. Como são 7 carbonos, hept, só ligações simples, an e a terminação o. Então observe bem, porque primeiro veio o metil e não o propil, ordem alfabética, o M, depois o P, certo? Eu não vou levar em consideração o tri, vou analisar o M e o P, ordem alfabética. Então primeiro vem o metil. Como são 3 iguais, ó, no segundo, no terceiro e no quinto, números separados por vírgula.
número e nome separados por hífen. Então, 2, 3, 5, trimetil, porque são 3 radicais idênticos. 4, propil, heptano. Então, a alternativa correta é a letra A. Escreva a forma estrutural e molecular do 2,3,5-trimetil, 4-etil-heptano. Agora ele nos deu o nome e quer para nós montarmos a estrutura. Toda vez que ele nos der o nome e pedir a forma estrutural ou molecular, nós vamos sempre partir do nome principal, da cadeia principal. Hept, são quantos carbonos? 7. Então, o primeiro passo é colocar os 7 carbonos e fazer logo a sua numeração. Tanto faz nesse sentido ou nesse sentido. O segundo passo é colocar os radicais. Ó. O que está me dizendo? Que no segundo, no terceiro e no quinto tem trimetil. Então são 3 radicais de metil. Um está no segundo, então está aqui. O outro está no terceiro e o outro está no quinto. No quarto carbono nós temos o etil. No quarto carbono o etil, com radical com 2 carbonos. Então está aqui. Ó. Esse é o segundo passo, colocar os radicais. O terceiro passo é completar as ligações do carbono. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Observe bem. Ó. Esse carbono só tinha uma ligação, recebeu quantos hidrogênios? 3. Esse carbono tinha 1, 2, 3 ligações, recebeu hidrogênio. Esse carbono tem 1, 2, 3, recebeu hidrogênio. 1, 2, 3 ligações, recebeu hidrogênio. 1, 2, 3 ligações, recebe hidrogênio. 1, 2, recebe 2 hidrogênio. 1 ligação, recebe 3 hidrogênio. Só lembrando que cada carbono tem que fazer as 4 ligações. Então, o primeiro passo é partir da cadeia principal, colocar a quantidade de carbono que tem. Se é hept, são 7 carbonos. Aí você faz logo a sua numeração. Segundo passo, colocar os radicais. Ó. E o terceiro passo é completar as 4 ligações de cada átomo de carbono. O quarto passo, nós vamos montar a forma molecular. Então, na forma molecular, eu vou contar a quantidade de carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 1, 8, com mais 1, 9, com mais 1, 10, com mais 1, 11, com mais 1, 12. Então, é o C12. Vamos contar a quantidade de hidrogênio. Vou contar só com 3, 6, 9, 12, 15, 18. Com mais 2, 20, 21, 22, 23, 24, com mais 2, 26. Então, é o C12H26. Então, é só seguir esses 4 passos aí. Ó. Quando ele der o nome e pedir a estrutura, então, o primeiro passo é vir para a cadeia principal, ó, hept. Coloca os 7 carbonos e faz logo a numeração. Segundo passo é colocar os radicais. Ó. Vê a posição de cada um e coloca. Terceiro passo é completar as 4 ligações do carbono. E o quinto passo é contar a quantidade de carbonos e hidrogênio. Tranquilos? Hidrocarboneto de cadeia mista. Segue o mesmo raciocínio. Metil, como a cadeia é fechada, vem a palavra ciclo antes do nome. Como tem 5 carbonos, ciclopentano. Aqui nós temos o benzeno. Esse composto aqui, o nome dele é benzeno. Então vai ficar metilbenzeno, que é conhecido como tolueno. Então a única diferença, quando a cadeia for fechada, que nós colocamos a palavra ciclo antes do nome. Aqui eu tenho 2 radicais diferentes. Havendo 2 substituintes diferentes, a numeração é dada pela ordem alfabética. Então, primeiro vem o etil e depois vem o metil. Então, 5 carbonos aí. Ó. 1 etil, 2 metil. Como são 5, aí vem antes do nome ciclo. 5 carbono é pente. Só ligações simples, an e a terminação O. Desse cara aqui, ó, é 1 etil, 2 metil, pentano. Esse composto aqui é o benzeno, certo? Então a numeração vai seguir na sequência da ordem alfabética. Primeiro vem o etil e depois vem o metil. Aí você deve estar se perguntando, por que uma numeração seguiu o sentido horário e a outra sentido anti-horário? Simples. Nós sempre vamos procurar a menor distância. Então, se esse aqui é 1, esse aqui é o 2. Eu não poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu vou sempre procurar a menor distância. Se esse aqui é 1, aí vem 2, 3, a menor distância. Eu não posso fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele iria ficar no quinto carbono. Eu sempre vou procurar a menor distância entre eles. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar 1 metil, 3 etil, benzeno. Tranquilos?
Aqui nós temos uma atividade. A primeira questão, escreva o nome do hidrocarboneto abaixo. Então tá aqui, ó. Vocês vão montar o nome desse hidrocarboneto. Primeiro, indicar a cadeia principal, certo? Fazer a numeração. Segundo, qual o nome da estrutura abaixo? Mesmo raciocínio, escolhe a cadeia carbônica principal, faz a numeração e monta o nome. Terceiro, da substância abaixo, qual contém o maior número de carbonos? Então, você tem o nome e monta a estrutura. Aí você vai ver aquela que tem a maior quantidade de carbono. Além disso, vocês vão resolver na página 49 e 50 as questões 8, 11 e 12. Tranquilos? Então, boa sorte.